Muito bem, já em 9 horas e 34 minutos. Bora lá então, né? O quadro Transformando a Aprendizagem, toda sexta-feira, às 9h30, com a Aline. Bom dia, Aline. Bom dia, Silvano. Bom dia aos ouvintes e bom dia, seguidores. Bora lá, né, Aline? Mais um dia. Mais um dia, Silvano. Hoje eu quero falar sobre o desenvolvimento infantil e a aprendizagem. É sempre importante, né, a gente estar trazendo esse assunto, porque muitos pais ali às vezes não sabem o que fazer, como que funciona, né? Muitas pessoas acreditam que a aprendizagem começa lá na escola, lá na fase escolar. Mas na verdade não, né? O ser humano está sempre aprendendo, todas as fases da sua vida. Inclusive, a aprendizagem já inicia lá na gestação. Por quê? A aprendizagem é um processo de modificação no nosso sistema nervoso central. Então, primeiro a gente recebe a informação, então tem aquela aquisição, conserva aquela informação, depois evoca, né, de alguma forma. Então, essa informação ela é recebida a partir dos estímulos ambientais, usando ali os nossos sentidos, né, os nossos 5 sentidos: olfato, tato, visão, paladar e audição. Como a audição ela já está ali desenvolvendo desde a gestação e a criança já começa a ouvir ali por volta do 5º mês de gestação, então ela já está recebendo estímulo do ambiente. Então, significa que se ela já está recebendo estímulo do ambiente, já está ocorrendo esse processo de modificação que a gente fala que é a aprendizagem. Então, daí a gente tem que trazer essa importância para quê? Para os pais entenderem que o desenvolvimento infantil ele começa desde a gestação. Que você, enquanto pai, enquanto responsável, deve estar estimulando o desenvolvimento da sua criança desde que ela ainda esteja na barriga. Por mais que pareça estranho, né, você conversar com a barriga, isso faz total diferença. E até porque quando você começa a ter o hábito ali de estar conversando com a barriguinha, né, conversando com o bebê que está na barriga, colocando música para ele estar ouvindo, você já está criando aquele hábito de conversar com a sua criança para estar estimulando ali o desenvolvimento da linguagem dela, do cognitivo, quanto você já está criando aquele vínculo, né, afetivo. Então, isso é muito importante. Então, esse desenvolvimento infantil, ele começa ali na gestação, aí quando o bebê nasce também, todo aquele cuidado que os pais têm, né, com proteger do calor, do frio, da alimentação correta, preocupar com o sono, questão da higiene, tudo isso é muito necessário, né? Questões fisiológicas muito necessárias, mas que não pode ficar ali de forma mecânica, né? Precisa, sim, desse estímulo. Então, é importante que você vá conversando com o seu bebê, narrando os acontecimentos do dia a dia, desde que ele é bem pequenininho lá, você vai conversando com ele, porque você vai estar estimulando que ele desenvolva a linguagem, a capacidade ali da fala mesmo, e também o cognitivo, que ele vai percebendo, e a partir ali dos primeiros meses de vida, ele está desenvolvendo ali a visão, ele está desenvolvendo o paladar, ele está desenvolvendo atos motores, né? E tá acontecendo a aprendizagem. Você percebe com o bebê, por exemplo, quando ele já está acostumado ali a mamar, a hora que você vai para dar um mamar para ele, ele já abre a boquinha, ele já está tendo aquela aprendizagem, está tendo ato motor, está movimentando a mãozinha. Então, vai começando ali dos reflexos, né, dos movimentos involuntários, vai passando para o voluntário. Então, assim, são todas questões que às vezes a gente nem para prestar atenção e que está estimulando, sim, a criança e está ocorrendo ali um processo de aprendizagem. E eu gosto de falar da aprendizagem, do estímulo, eu trazer assim para o pessoal entender que às vezes parece bobo, né, você falar com a criança que não está falando, ela não está devolvendo ali a conversa, né, mas se uma das principais formas de desenvolver a fala, né, é ouvindo, imagina que a criança começou a ouvir lá na gestação, com 5 meses de gestação, e ela só vai falar as palavras, né, não o balbuciar, mas as palavras corretamente, no mínimo ali 5 palavras que qualquer pessoa entende, por volta de 1 ano. Percebe o tempo que precisou de estímulo, de ouvir,
de estar ali recebendo esse estímulo externo da audição, por meio da audição, para desenvolver a fala. Então, precisa do estímulo. Então, não é bobo, é um processo que vai acontecer, que ela precisa disso. Através dessas conversas, desse diálogo com o seu bebê, você está estreitando os laços, achando a fórmula de transbordar todo aquele amor que você tem com o seu bebê e está estimulando a linguagem dele, a cognição, porque ele está recebendo informação, ele está conservando e aí está acontecendo uma modificação no cérebro dele. Então você está estimulando cognitivamente também. E o ato motor, porque ele vai aprendendo ali a segurar a mamadeira, segurar um lencinho, né? Então vai ter a época do sentar, do engatinhar, do andar, tudo isso, né? Do rolar, quando é pequenininho lá nos primeiros meses, começa a levantar a cabecinha. São todos marcos que vão acontecendo ao longo da vida do bebê e que o estímulo ambiental é extremamente importante. Claro que a gente não vai estimular demais e querer exigir de uma criança uma coisa que ela não está preparada, né, fisiologicamente, né, fisicamente, nem psicologicamente. Mas algumas coisas é bom que você vá fazendo sim, porque isso vai estimular o desenvolvimento da criança, ela vai, do bebê ali e da criança como um todo, lá na frente, ela vai ter mais facilidade, por exemplo, né, para falar. Ela vai ter mais facilidade de escutar. Quando o bebê é pequenininho, você tá falando com ele, ele começa a te olhar, te observar. Ali já tá desenvolvendo a atenção, né? E é uma coisa que às vezes a gente nem para pensar. A gente quer que a criança seja atenta lá na fase escolar. Mas você começa a desenvolver a atenção da criança, estimular lá na fase de bebê. Você tá conversando, ela está te olhando, tá prestando atenção. Ela tá começando a ter algumas expressões faciais, né? Por mais que ela não fale, ela dá um sorriso, ela dá um gritinho, né? Ela evoca ou verbaliza alguma coisa, né? Então, tá tendo esse estímulo. Então, essa criança que é estimulada desde bebê, lá na fase da fala, ela vai falar com mais facilidade. Na fase do engatinhar, do andar, ela vai andar e né, engatinhar com mais facilidade. Ela, na fase escolar, lá na frente, ela vai aprender com mais facilidade. Por quê? Houve os estímulos adequados, houve a maturação cognitiva, ela foi se desenvolvendo cognitivamente e foi estimulado toda a linguagem. Então, foi estimulada ali, desde pequenininha, a audição, a percepção auditiva, foi estimulado a visão, essa percepção visual, foi estimulado ali as sensações, as percepções. Então, ela vai ter mais facilidade lá na frente. A compreensão, né? Quando os pais têm o hábito de contar história para os seus filhos, mesmo que pequenininhos, já pega aquele livrinho adequado para a idade ali, que tem mais ilustração, e vai contando, vai conversando. Tudo isso está estimulando o desenvolvimento infantil. Então, o desenvolvimento infantil não é algo que acontece naturalmente, né? A criança nasceu, ela vai alcançando todos os marcos sem nenhum estímulo. O ambiente vai influenciar. Se é um ambiente que não tem estímulo nenhum, ela pode ter algum tipo de atraso por falta de estímulo. Se é um ambiente que está estimulando demais também, pode ter alguns prejuízos ali, né? Como querer atropelar etapas, né? Querer que a criança faça algo que ela não está preparada ainda para fazer. Mas, geralmente, quando é bebê, tem todos esses cuidados, né? A fase, acho que tem mais cuidado, que os pais ficam mais encantados, né? Quando é bebê. Mas é bom trazer para a reflexão, para esse ponto de conversar com o bebê, proporcionar estímulos ali de sensações, né? De texturas diferentes. O campo visual ali, quando ela começa a te acompanhar com o olhar, já usa aquilo ali para brincar com ela, com algum brinquedo, mostra, esconde. Deixa ela tocar alguns objetos, né, que ela possa ali, objetos macios. Tudo isso são informações que ela está recebendo, está conservando e depois vai evocar de alguma forma, né? Então ela está recebendo a informação, tá memorizando ali, tá fazendo associação com outras informações que ela já recebeu e é onde acontece a aprendizagem, que é onde acontece a modificação lá no nosso cérebro. Então, desenvolvimento infantil não é criança de 4, 5, 6, 7 anos, não. Então, também, mas começa lá na gestação. Começa lá
no nascimento também, na gestação, né, a parte do estímulo da audição, e depois que nasceu ali tem o estímulo das sensações, o estímulo, né, da visão, do campo visual. Então tudo isso vai estar estimulando o aprendizado da criança e ela vai estar muito mais receptiva ao aprendizado lá na fase escolar. Tudo bem, tá aí, né? Tem que ficar atento, né? Que é igual você disse, né? Ali quando nasce é a época mais... E passa tão rápido, né? Passa rápido. Se não aproveitar, né? Se os pais não aproveitar, passa assim, ó, no instalar de dedo, o menino já tá andando, já tá falando. Isso, aí já começam as birras, é onde que os pais vão perdendo a paciência, né? É a época mais bonitinha, a época que é tudo engraçadinho, né? Mas tem que ter cuidado também nesse tudo engraçadinho, né? Porque quando tá novinho, você acha tudo engraçadinho. Aí depois fica mais velho, não vai ficar tão engraçadinho a hora que tá assim, ali né? pros 2 aninhos, a gente tá começando a entender o que é, né? O que pode fazer ou não, você já pode ir ensinando. E depois, mas até os 4 anos ainda tem muita dificuldade ali desse controle. A partir dos 4 vai ter um controle maior dessas birras. Mas assim, eu falo porque quando é bebê tem muito cuidado fisiológico. Com as necessidades assim, de proteger do calor, proteger do frio, a amamentar na hora certa, dormir. Só que às vezes esquece desse outro estímulo, que é extremamente importante. Porque como a criança não está devolvendo a interação ainda, porque ela ainda está aprendendo, parece que se você tá conversando com um bebê ali de 2 meses, parece que você tá igual um bobo, né? E na verdade não é. Você tá estimulando, sim, o desenvolvimento daquela criança. E tá estreitando os laços, né? Ela tá recebendo aquela conexão afetiva. E quando mais lá pra frente, ela vai conseguir, pra falar, ela vai falar com mais facilidade. Ela vai ter mais esse vínculo mais afetivo, mais consolidado. Ela vai ter mais facilidade em diversos outros aspectos lá na frente, né? Você começa a desenvolver a atenção dela ali desde pequenininha, ela tá brincando, você deixa ela vai começar, né, ter as imitações, aprender a dar o tchau, aprender, né, fazer alguma coisinha que você ensinou ali, ela vai aprendendo. E é mais fácil ainda ela aprender isso por volta de 1 aninho, que é o normal que acontece, quando ela tá sendo estimulada desde bebê. Tem até um vídeo, eu estava vendo outro dia, um bebezinho recém-nascido, né? Porque eles levam um tempo para abrir os olhinhos, né? E o bebê recém-nascido ainda não tinha aberto os olhinhos, e o pai conversando, brincando com ele lá, e ele pelejando para abrir os olhos. Quer dizer, ele estava reconhecendo a voz, ouvindo, né? Então ele queria de alguma forma abrir os olhinhos para ter uma visão, para ver quem que estava brincando. Isso, aí vai ele, desenvolvendo, né? Ali. E é por isso que eu falei, desde a gestação, porque lá na gestação ele começa a ouvir. Então, aquela fala, aquela voz fica familiar para ele. Então, quando ele nasce, ele consegue reconhecer a voz dos familiares. E outra coisa também que é usado, que o pessoal às vezes até fala para fazer, é música. Coloca uma canção ali de ninar mesmo, infantil, na gestação, sistematicamente, todos os dias, num horário. Depois, quando é bebê, você coloca a mesma música, proporciona o mesmo ambiente, o bebê se acalma. Porque ele lembra, né, daquele momento que ele estava lá na gestação, né? Tem ali essa memória do momento do intrauterino. Essa questão de você conversar com a criança, né? Igual a Aline falou ali, você conversar com a criança e você achar que tá fazendo uma palhaçada, que ela não tá te entendendo, tá dando bobeira, é a mesma situação de quem tá numa UTI, né? Como é que fala? Em coma, né? Os médicos, os especialistas pedem, né, para que a pessoa conversar, né? Porque a pessoa tá ali em coma, mas ela não está devolvendo, né, evocando, mas ela está ouvindo, ela está recebendo as informações. Mas muitas das vezes ela está recebendo, né? Ela não consegue ali reagir e tal, mas ela está recebendo, né? E os especialistas, os médicos pedem para que haja, né, uma evolução aí na cura desses tipos a interação desse tipo de paciente, que as pessoas conversam, né? Isso, que ajuda porque aí na vai fazer tudo isso, vai ter toda essa conexão que eu falei, da modificação lá cerebral, vai ter essa questão afetiva, né? Então tudo isso faz total diferença. Tudo bem, tá aí mais alguma coisa? Não, aí por hoje é só. Então, bom final de semana. Bom final de semana para você, para os ouvintes, seguidores. Aí, ó, 9h48, vou pro intervalo, tá? Daqui a pouquinho eu volto, tá?